E aí, vamos estudar a lição? Mais uma semana pela graça de Deus em nome de Jesus e neste sábado, dia 28 de fevereiro, começamos um novo conteúdo. O conteúdo se chama Completos em Cristo. Você já percebeu que todos nós, seres humanos, estamos sempre com uma sensação de que está faltando alguma coisa? Isso em especial quando não temos o conhecimento do Evangelho. É sempre uma sensação de vazio, alguma coisa que falta para te completar. Quando nós conhecemos a Jesus, servimos a Jesus e vivemos em inteiro relacionamento com Ele, uma tremenda intimidade, então esse vazio simplesmente desaparece. Descobrimos o propósito para a existência e, consequentemente, somos completos em Cristo. E eu pergunto para você nesse momento, você se sente completo em Jesus? Eu espero que no decorrer desta semana, ao estudarmos este conteúdo, que a completude do Evangelho seja uma realidade na vida de cada um de nós, em nome do Senhor. Se liga só nesse texto-chave da lição desta semana, porque ele é um texto contundente, ele é um texto difícil e que muitos utilizam como justificativa para não guardar o sábado. Será que este texto oferece respaldo para isso? Temos que analisá-lo sob uma ótica de sinceridade e sob a direção do Espírito, obviamente. E eu quero que você entenda que um texto fora do contexto vira pretexto para a gente fazer a bobagem que quiser. Então temos que ser estudantes honestos, sermos estudantes honestos, isso mesmo, analisar o texto dentro do contexto. Qual que é o texto, pastor? Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Ele começa assim: portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida. Aliás, cá para nós, ninguém deveria julgar ninguém por nada. Você se lembra do ensinamento de Jesus? Não julgueis para que não sejais julgados. Portanto, ninguém deve julgar ninguém por coisa alguma. E o texto começa reafirmando esta verdade. Nem por causa de comida, nem por causa de bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou sábados. Ninguém vos julgue por nada. Em primeiro lugar, a gente não tem que julgar ninguém por coisa alguma. E em segundo lugar, temos aqui o subsídio para não guardar mais o sábado do Senhor descrito na lei dos 10 mandamentos. Será? Vamos continuar. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Tá vendo, pastor? O sábado é sombra das coisas que haviam de vir. Jesus veio, então não precisa mais guardar o sábado. Será? Observe aqui, porém o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 16 e verso 17. Enfim, o que significa tudo isso do que Paulo está falando? Se você começar a leitura a partir do versículo 1 do capítulo 2, você vai perceber que tradições, práticas judaicas como a circuncisão como ato espiritual, você vai perceber que o culto, adoração aos anjos e com os anjos estava fazendo parte da igreja de Colossenses. Você vai perceber a observância das festas judaicas como fazendo parte das atividades daquela igreja. Quando Paulo começa escrevendo o capítulo 2 aos Colossenses, ele está direcionando a prática da circuncisão, ele está criticando de modo equilibrado a prática de tais coisas relacionadas às festas judaicas como sendo ainda algo a ser considerado pelos cristãos, pelos judeus convertidos ao cristianismo na igreja de Colossos. E aí você vai ver ao longo dessa semana a justificativa por que este sábado não é o sábado dos 10 mandamentos. E o que Paulo realmente está tratando em todo este conteúdo. E é interessante observarmos que os falsos mestres que estavam aplicando tais ensinamentos podiam até ser pessoas religiosas e sinceras, mas estavam sinceramente enganados. Há muita gente sincera espalhada pelo mundo, mas é possível que tais pessoas sinceras estejam sinceramente enganadas. E vamos investigar à luz da Bíblia, não é à luz do que eu acho, do que você acha, mas do que realmente a Bíblia diz. Afinal de contas, ela se explica por si mesma. Vem com a gente durante essa semana que vamos estudar a fundo o que Paulo estava dizendo aqui em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Eu te convido a mergulhar
porque vai ser um mergulho extraordinário no conteúdo da palavra de Deus. Ora comigo, Pai querido, muito obrigado pelo conteúdo bíblico, obrigado pela revelação que o Senhor nos faz através de Paulo. Ajuda-nos a entender o texto dentro do contexto, para não virar pretexto para falarmos o que quisermos, mas sim somente a Tua vontade, em nome de Jesus.